Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está tendo a honra e o prazer aqui de receber um dos maiores analistas do mercado de fundos imobiliários do Brasil, tá? O Marcos Gonçalves. Ele é analista da Nord Research. Se você ainda não conhece, vai ter oportunidade de conhecer aqui hoje. A gente vai falar muito aqui do mercado de fundos imobiliários, vamos também falar de alguns fundos imobiliários específicos, tá? Então, vamos começar. Marcos, muito obrigado aí pelo seu tempo, sua atenção, sua participação. Queria que você contasse um pouco, para quem ainda não te conhece, um pouco da tua carreira, da tua trajetória e também do pessoal da Nord. Fica à vontade aí para fazer essa introdução. Perfeito, obrigado, Mauro, obrigadão pelo convite, vai ser ótimo bater esse papo sobre FIIs aí com vocês. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em Economia pelo INSPER, em 2017, até então já havia participado de várias iniciativas voltadas para o mercado financeiro, participei da célula de finanças da faculdade, cheguei a presidi-la, na sequência trabalhei com João Scandiuso em estratégia de renda fixa lá no BTG Pactual, então foi uma experiência muito legal. Na sequência também trabalhei ali na Stone logo no início, quando a Stone ainda era muito menor do que o colosso que ela virou hoje, teve bastante desafio ali para a gente endereçar. E após essa experiência que eu tive na Stone, eu percebi rapidamente que o que eu gostaria mesmo era de trabalhar mais na área de Equity Research, principalmente em renda fixa, dada a experiência anterior que eu havia tido, e aí acabei optando pelo Research independente, então comecei numa casa antiga, Empíricos, junto com a Marília, que é sócia fundadora aqui da Nord. Então, ela basicamente me contratou à época para trabalhar com ela e o Luiz, que também posteriormente virou nosso sócio aqui na Nord. E com a criação da Nord, a migração da Marília para essa nova casa, ela acabou me chamando também para assumir esse desafio ali na Nord junto com ela, primeiro na parte de renda fixa, e posteriormente eles me proporam a criação de um produto voltado para fundos imobiliários, dada a crescente demanda dos nossos assinantes para esse produto, e a gente ainda não tinha nenhuma cobertura de FIIs até então. E aí, portanto, eu acabei me dedicando bastante ali para desenvolver, tirar esse produto do papel. Acho que foi uma iniciativa bem sucedida, pelo menos até aqui. O produto já tem 4 anos, 4 anos e pouquinho, e hoje já é o maior produto da casa, então felizmente ali a gente acabou surfando uma boa onda junto com o crescimento do mercado de fundos imobiliários nos últimos anos. E por fim, atualmente, hoje eu não só toco a área de fundos imobiliários aqui na Nord, mas também coordeno toda uma equipe de analistas ali, principalmente de produtos alternativos, alternativos e renda fixa. Então, tudo que não é ação, também está sob a minha coordenação hoje na Nord, e também faço mestrado em Economia e Finanças hoje no INSPER também. Então, não ficou tão resumido como eu gostaria, Não tem mas problema. a história até que... É um belo currículo, de qualquer forma. Então, para a gente começar aqui, vamos começar com uma pergunta mais genérica, a gente vai depois aprofundando. Então, Marcos, você deve receber diversas dúvidas. Talvez uma delas, para quem ainda não é investidor de fundo imobiliário, seja: vale a pena eu começar a investir em fundo imobiliário? Todo investidor, vamos botar pelo menos todo investidor brasileiro, deveria ter fundo imobiliário na carteira, ou é só para um tipo de perfil? Como você enxerga essa inclusão de fundo imobiliário dentro de uma carteira? Não, ótima pergunta, e já vou começar polemizando, porque eu vejo que muitos investidores pensam que, pelo fato de você ser analista de determinado ativo, cabe a você, compete a você defendê-lo, custe o que custar. E eu não vejo dessa forma. Tá? E justamente por isso eu entendo que o produto de fundos imobiliários não é para todo investidor. É para um investidor específico que tem um objetivo muito claro, que é ter uma exposição a indireta a imóveis, ou seja, ativos que têm imóveis e que são negociados em bolsa, ou então ativos de crédito imobiliário negociados em bolsa, com o objetivo ali de auferir rendimento mensal, isento de imposto de renda até o momento, e enfim, uma estratégia muito pautada nesse conceito.
né, e que também, né, consegue lidar ali com a volatilidade, né, desse ativo negociado em bolsa, né, apesar dos fundos imobiliários terem uma volatilidade muito inferior ali às ações, ainda assim a gente sabe que as cotas oscilam, a depender principalmente do momento de mercado ou qualquer problema relacionado ao fundo, né, enfim, o investidor pode observar temporariamente, né, suas cotas com uma desvalorização de 10%, né, até um pouco mais, assim como também pode obter, né, valorizações. Então tem que estar acostumado, né, nesse ambiente ali de flutuação do capital investido, né? Se o investidor ele é muito iniciante e ele encara muitos fundos imobiliários como uma renda fixa, aí, né, eu sempre digo assim que esse é o caso, né, do investidor realmente assim pesquisar, né, estudar um pouco mais sobre o funcionamento dos fundos imobiliários antes de investir para entender se realmente funciona para ele, né? Porque eu vejo que uma das maiores frustrações, né, do investidor iniciante é, poxa, justamente fazer esse paralelo dos FIIs com a renda fixa. E aí, de repente, né, ele investe muito olhando no yield e depois esquece do yield também, né, e olha só a oscilação do patrimônio e como ele não sabe no que ele está investindo, ele fica muito angustiado e, poxa, estou perdendo aqui no CDI no último mês, ou esse ano, né, nos últimos 3 meses, 6 meses, estou perdendo para o CDI, né, então gera toda essa angústia, mas muito em função da falta de entendimento, né, do que é aquele produto e entender assim, uma autorreflexão se aquele produto realmente funcionaria para ele, né? Então, resumo da ópera, eu entendo que não é para todo mundo e está tudo bem, né? O investidor não precisa ter tudo na carteira dele. O que ele precisa é se conhecer, ter um autoconhecimento em termos de perfil de risco e de objetivos de vida, né? E entender ali qual risco ele topa tomar dado isso, dado esse perfil. Aí sim ele vai selecionar os ativos para ele. É claro que o fundos imobiliários contempla, né, esse objetivo para muitas pessoas, mas, de novo, não para todo mundo, tá bom? Certo, eu tenho a impressão que os fundos imobiliários, né, eles revelaram aí uma nova paixão do brasileiro, que é essa renda recorrente. Para mim, isso virou aí uma paixão nacional. Claro que hoje depois veio Fiagro, a gente tem FIINFRAs, outros tipos, né, de produtos que também geram essa renda, mas eu acho que quando o brasileiro descobriu que os fundos imobiliários, né, pagavam ali mensalmente igual aluguel, meio que o pessoal, né, explodiu assim, que aí depois vai entender. Hoje em dia tem várias pessoas falando de FII, enfim, várias casas que também cobrem. O mercado vai evoluindo, né? Com certeza. Falando em mercado, assim, como você vê a evolução da indústria como um todo, assim, desde que começou, em que patamar você vê a indústria hoje e para onde ela está caminhando? Você vê, por exemplo, que ainda tem espaço para monoativos dentro da indústria imobiliária, ou a gente está vendo uma série de movimentações dos gestores de FII, né, um comprando, né, enfim, tá ficando um pouco mais concentrado a indústria. Como você está enxergando esse momento aí, para onde a indústria está caminhando? Uhum. Bacana. Eu acompanho, né? Eu sou analista de fundos imobiliários há um pouco mais de 5 anos, mas já acompanhava, já era investidor antes mesmo disso. E mesmo que, né, você possa pensar que é um curto espaço de tempo, o fato é que, né, a gente viu grandes mudanças e está acompanhando até hoje, né, desde então. Né? Então, acho que o primeiro destaque é esse crescimento do número de investidores, né, que você pontuou muito bem ali. Os fundos imobiliários caíram no gosto do brasileiro muito por simular um aluguel mensal, né? A gente sabe que é muito importante, né? Tá meio que dentro da cultura do brasileiro, né, essa ideia, e um crescimento da base de investidores, mesmo em meio a um período, né, que a gente teve grande aumento de Selic, né, lembrando que, né, há poucos anos atrás a gente saiu de uma Selic de 2% para quase 14%, né, agora caiu, depois, né, a gente pode comentar sobre perspectiva de alta e tal, mas em cenários anteriores, em ciclos de altas de Selic anteriores a esse, a gente via uma queda do número de investidores de FIIs. Nesse caso em específico, a gente viu um aumento, né? Então, fico pensando, né, o dia que a gente poder acompanhar, né, vislumbrar uma queda mais robusta da Selic, eu acho que o crescimento vai ser ainda mais exponencial, né, em termos de número de investidores, o que é ótimo, né? Agora, olhando a indústria como um todo, né, eu vejo um processo bastante intenso de consolidação, sim.
eu acho que você perguntou sobre a possibilidade de espaço, né, de fundos monoativos. Eu acho que está cada vez mais claro que esse tipo de veículo está ficando para trás, né, muito em função de eventos de liquidez, né, sejam compras ou incorporações, fusões, né, entre fundos. Eu cito até o caso, né, de HGPO, que era o antigo CSHG Prime Offices, né, agora é Pátria, um fundo super tradicional, bastante antigo no mercado, em 2010, né, o IPO dele, bastante sucedido, e que esteve na carteira do Nordfis desde o início, né, a gente tem um retorno acumulado ali um pouco superior a 80% nesse ativo em questão, mesmo com os desafios de lajes corporativas, né, que a gente passou aí nos últimos 4 anos, mas que também já está em processo de uma eventual liquidação ali, indo para um fundo que vai ser constituído e que tem a proposta de ser multiativo, né? Então ele é quase um dos últimos dos moicanos, né? Também tem outros casos de monoativos, mas a gente vê assim, ainda mais quando se trata de monoativo de qualidade, que realmente assim o espaço está cada vez menor para esse tipo de produto, que eu acho que eu não vejo problemas, tá? Eu não vejo problema nenhum, acho que é natural um movimento como esse, até porque o investidor que está chegando, né, Mauro, o que ele procura é mitigação de risco, né? E para mitigar risco, né, não ser muito, não acompanhar ali o seu rendimento mensal variando muito no mês a mês por conta de uma vacância, por conta de uma inadimplência, é realmente assim ter produtos multiativos, né, muito maiores, mais diversificados. Né? Então, acho que é um caminho natural ali. Também a gente tem acompanhado isso em gestoras, né? A gente tem muito contato com diversas gestoras, né? A gente viu uma pulverização muito grande da quantidade de gestoras, né, nos últimos 4 anos, mas que desde o ano passado vem reduzindo e a gente vem acompanhando um movimento de consolidação. Então, gestoras grandes, mais capitalizadas, comprando fundos, né, ou então até participações integrais ou parciais de outras gestoras, né? Então, acho que é um movimento natural essa consolidação depois, né, desse crescimento pulverizado que a gente acompanhou, né, nos últimos tempos. Certo. E é, aproveitando aqui que você falou, né, em diversificação e mitigação de risco, claro que isso vai variar de investidor, mas na tua cabeça, assim, qual seria ali uma certa quantidade, né, de fundos imobiliários que diversificaria o risco para o investidor? Claro, aí teria que ver outros produtos que ele tem dentro da carteira, mas se a gente pensar numa carteira só de fundos imobiliários, né, você, Uhum. você acha que realmente tem que ter um de cada setor ou não precisa necessariamente estar exposto a todos os setores? Qual a tua cabeça em relação à quantidade barra diversificação ali dentro dos fundos imobiliários? Uhum. Perfeito. Acho que o primeiro de tudo é que não, o investidor não precisa estar exposto a todos os setores, né? Acho que, de novo, ele tem que entender qual risco ele se sente confortável em tomar. Poxa, Marcos, eu não gosto, né, de lajes corporativas, prefiro ficar de fora, né? Entendo que tem desconto e tudo mais, mas não tenho conforto. Então, tudo bem, né? Não vá para lajes corporativas. Agora, o ideal é ter todo um leque, né, de setores, né, que para melhorar a sua diversificação e ele não ficar concentrado na realidade de um setor em específico, por exemplo, o setor de shoppings, e aí de repente vem uma pandemia, como a gente viu, né, você é duramente impactado, né, ou então, né, as próprias áreas corporativas, o que a gente acompanhou também, né. Eu diria que, assim, o ideal assim, é você ter pelo menos uns 5 setores, né, em termos de diversificação ali na sua carteira. Em termos de número de ativos, essa métrica ela nem é a mais importante para a diversificação. Por exemplo, né, na Nord a gente também tem um braço de wealth, eu recebo bastante carteiras de clientes que têm 20 ativos, mas desses 20 ativos, 80% da carteira está na mão de 3, né, vamos supor aqui 3 galpões logísticos que possuem um portfólio muito parecido. Então, por mais que ele tenha 20 ativos, a carteira dele não é diversificada. Né? Então, mais do que a quantidade de ativo, é importante ter um bom balanceamento, né, entre os fundos. E também, se você tiver mais do que um fundo imobiliário de um mesmo setor, que seja um fundo imobiliário, né, que tenha inquilinos, que tenha imóveis, seja
em termos de localização, o padrão construtivo diferentes do outro, né? Então, para também não ficar muito numa resposta abrangente, né, de novo, eu diria que uns 5 setores me agradam bastante. Por exemplo, hoje eu particularmente gosto muito de shoppings, logístico, vejo grandes perspectivas, FOFs bastante descontados, FIIs de papel tem que ter na carteira, mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Renda urbana, poxa, acho que é um setor que tem muitas perspectivas também, já vem entregando, né, bastante resultado. Então, por exemplo, nesses 5, né, e pelo menos 2, 3 fundos de cada setor, mas, de novo, que sejam fundos que sejam diferentes entre si, né? Então, 2, 3 logísticos, mas não tomando o mesmo risco, né, daquela região e coisa do tipo, né? Eu acho que um caminho inicial poderia ser por aí. Agora, mais importante do que isso, é investidor, principalmente aquele que está começando, ter uma quantidade de fundos imobiliários que ele consiga acompanhar, né, Mauro? Porque eu também vejo bastante casos, assim, o investidor pegou uma dica aqui, outra ali, né, aí foi montando uma carteira meio que sem uma estratégia, né, só pegando dicas, e também deixou de acompanhar, aí, poxa, aí vê uma desvalorização, fica desconfortável porque não sabe o que está acontecendo, né, e por aí vai. Então, mais importante ainda é também ser capaz de acompanhar, né, esses fundos que estão contemplando a sua carteira, né, se for para dar uma sugestão. Tá ótimo. Então, falando em risco, né, amanhã a gente vai ter aí o que é conhecido como super quarta, né, que é a decisão lá de juros do Fed e o nosso Banco Central aqui, mas, né, vamos restringir um pouco aqui ao nosso Banco Central. Muito provavelmente vai ter um aumento, né? Amanhã se discute se é de 0,25 ou de meio. Depois você pode, se quiser, dar a opinião da casa, né? O que a Nord qual a aposta da Nord, né? Se bem que a Marília, né, que é a nossa especialista em renda fixa, mas fica à vontade. Mas o que eu queria, né, principal é saber o seguinte: como a alta da Selic, que vai vir amanhã, pode impactar ali os fundos imobiliários? Quais os principais setores que se prejudicam ou se beneficiam? Se a gente pode esperar, talvez até uma desvalorização quase que posterior aí de algumas cotas, dado o aumento da taxa Selic. Uhum, perfeito. Acho que assim, a gente não sabe, né, se o cupom vai optar por ser mais agressivo e já iniciar um ciclo de 0,50 ou se ele vai ser mais comedido e, pelo menos inicialmente, começar ali em 0,25, né, de altas da Selic. Mas tudo indica, né, todas as evidências indicam para um aumento de juros, né, o que, na minha opinião, faz sentido, dado essa atividade econômica bastante aquecida, expectativas de inflação bastante desancoradas, né, muito além da meta de inflação que deveria ser perseguida, né, pelo Banco Central. A inflação corrente, né, apesar da deflação do último mês, quando a gente olha a composição qualitativo dela, né, mostra assim que tem bastante. A gente não chega, né, não dá para dizer que a gente está num processo inflacionário, mas que é uma inflação bastante persistente, um patamar acima da meta também. Então, a gente tem, né, evidências ali de que seria necessário mesmo uma alta de juros. Agora, é o tipo de alta de juros, né, que se ela vir, né, de maneira bastante contundente, um discurso mais duro, pode até ser benéfico, né, e eu explico por quê. Apesar da alta da Selic, né, ser muito vantajosa para ativos de renda fixa, né, principalmente aqueles atrelados ao CDI, o que naturalmente acaba concorrendo com renda variável, inclusive fundos imobiliários, né, o que vale assim, em termos de precificação, né, de ativos, são os juros futuros, né? E hoje a gente vê assim, juros futuros bastante elevados, não à toa, né? O Tesouro IPCA+, 2035, 2045, está ali no patamar de 6,25, né, 6,30, chegou a bater 6,50, né, depois voltou, agora está no patamar mais intermediário. E por que, né, que isso acontece? Porque está muito claro assim, para o mercado que uma falta de credibilidade fiscal, né, nossos problemas fiscais que a gente sempre tem dificuldade de endereçar, e também dúvidas em relação ao comportamento da próxima presidência do Banco Central. Né? Então já foi definido, né, quem vai ser o presidente, inclusive ele é diretor hoje, né, o Galípolo. Se realmente tomar uma decisão mais dura e de que vai deixar a mensagem de que sim, vamos perseguir a meta de inflação, eventualmente o mercado pode reduzir a expectativa de juros lá na frente. Então, mais ou menos na mensagem de que, olha, tudo bem, então eles estão comprometidos, então eles vão aumentar mais juros hoje,
E aí, logo, né, mais para frente, não vai precisar de tantos juros assim, e a gente pode ter um fechamento, né, desse juro futuro, né, o que beneficia ativo de risco. Então, é o que eu sempre comento para os assinantes do Nordfis, né? É sempre difícil fazer assim uma correlação muito óbvia, aumento de Selic, né, perspectiva de desvalorização dos fundos imobiliários, ou então queda de Selic, perspectiva de grande valorização. Não, porque muitas vezes a correlação maior não é com a Selic, e sim com esse juro futuro, com, né, a taxa do Tesouro IPCA mais 2035, em geral tem uma correlação muito maior mesmo, né, com o comportamento do IFIX, que é a média do mercado. Né? Então, é um pouco dessa possibilidade que eu tenho identificado, né? Que a gente pode até ter uma surpresa relativamente positiva. Agora, minha opinião pessoal também é que um benefício que a queda da Selic gera para os ativos de risco, incluindo os fundos imobiliários, é uma melhora do fluxo de investimento. Né? Então, se ele não é importante para a precificação dos ativos, né, determinar quanto que um fundo de tijolo vale, ela é importante para o fluxo. Né? Então, quando a Selic cai, né, os investidores tiram o dinheiro da renda fixa, que né, acabam ficando com taxas menos atrativas, eles topam tomar um pouco mais de risco, né, em busca de uma remuneração melhor, né, e esse fluxo acaba melhorando, né, também indiretamente, né, a precificação dos ativos. Né? E com essa alta da Selic, né, infelizmente, né, essa vinda desse fluxo da renda fixa vai ficar para um segundo momento. Então, poxa, o que eu vejo, assim, eu não consigo imaginar, só por conta da alta da Selic, uma grande desvalorização dos FIIs, tá? Mas, ao mesmo tempo, também acho que a gente não está num momento assim que vai ter grandes valorizações. A gente pode ter valorizações se os juros futuros fecharem, se eles não fecharem, a gente também não vai ter essa valorização. E agora, né, grande recuperação realmente depende do fluxo, e esse fluxo vai ficar para depois, dado um aumento de atratividade ali da Selic. Aí, se quiser, a gente pode comentar, né, quais fundos podem ser mais beneficiados, né, mas já até antecipando aqui, eu entendo que tem alguns fundos de papel, né, que podem até aumentar sua distribuição de rendimentos, né, com essa alta da Selic, porque, né, tem alguns fundos que são bastante expostos ali ao CDI, né, ou seja, operações de CRIs atreladas ao CDI, né, quando a Selic sobe, o CDI sobe, aumenta a rentabilidade, né, desses fundos em específico. Então, a gente sempre tem que olhar caso a caso mesmo, é difícil assim, generalizar, dado até um cenário incerto, né, bastante incerto como o atual. Vai depender um pouco do motivo, né? Depende do motivo por que está, Exato. não só se sobe ou se desce, mas por que está subindo, por quê. E a própria reação do mercado depois, né? De achar que foi muito, foi pouco, aí só acompanhando ali depois para a gente saber melhor. Mas Perfeito. eu acho ótimo, se você puder, né, dar esse presente aqui para a gente, de repente, com alguma indicação Uhum. dos alguns fundos que podem se beneficiar aí que estão lá na carteira recomendada, pode ficar à vontade aí. Com certeza o pessoal vai gostar. Tá, não, bacana. Então, já até havia antecipado, né? Eu acho que os principais beneficiários são realmente os FIIs de papel mais atrelados ao CDI, né? E quais são os principais fundos hoje no mercado que tem essa configuração, né? Tem o caso, por exemplo, do KNCR, né? Que é Uhum. o de menor risco de crédito da Quineia, né? Tem o caso do Vigir, né? O Valor Acris CDI. E acho que os dois principais, que são praticamente 100% CDI, né, eu diria que são eles. Né? E aí a gente tem outros que têm uma composição maior ou menor, né, da carteira entre CDI versus IPCA. Né? Acho que o KNSC da Quineia, né, tem em torno ali de 42% da carteira em CDI+, também tende a se beneficiar, mas em uma menor, né, magnitude, né? E tem o RBRY, por exemplo, também que é da RBR, que tem em torno de 60% da carteira em CDI+, tende a também ter esse maior benefício, né? Aumento de distribuição. Então, enfim, tem vários outros, né? Agora, o que eu acho, assim, em termos dos mais interessantes mesmo, olhando os mais interessantes aqui para os investidores, né? Eu até divulguei esse material recentemente ali no site da Nord,
né? E realmente, assim, eu vejo boas perspectivas, né, por exemplo, para o Vigir, isso, o valor ACRI CDI, de novo, né, um patrimônio líquido superior a 1 bilhão, então não é um fundo super grande, mas ele já tem um tamanho representativo. Ele é gerido pela Valora, né? Poxa, é uma gestora bastante tradicional, embora não tão conhecida, né, como a Quineia, né? Então, fundada em 2005, né? Possui, né, um grande AUM, né, em termos de gestão, também tem uma equipe bastante robusta, né? E os sócios são bastante alinhados ali, tendo, inclusive, né, capital próprio, né, investidos ali nos veículos da casa. Né, o portfólio do Vigir, né, ele está praticamente 100% alocado em CRIs. A carteira dele, né, ela tem essa configuração aqui, então, de novo, praticamente 100% em CRI CDI+, né, então super interessante aí nesse contexto. Boa parte das operações, né, realmente do segmento residencial, né, um pouco do perfil dele, né, então aquele crédito para incorporadoras, né, principalmente de imóveis verticais, né, ou seja, prédios residenciais, principalmente na cidade de São Paulo, tá? Então são até imóveis mais líquidos, né, mais interessantes. Boa parte das operações aqui são tudo para investidor qualificado, então, poxa, aquele investidor que tem aquela dicotomia de investir na renda fixa ou investir em FII de papel, aqui você consegue produtos, né, com garantias muito mais robustas e taxas muito melhores, né, do que nas plataformas das corretoras, né, porque são operações mais artesanais, né, e com menos, né, intermediários, então por isso que a remuneração também acaba sendo muito maior. Né? Acho que o ponto de atenção só do Vigir é a maior concentração a Elbor, né? Isso vem reduzindo e o fundo acabou de captar recursos na sua última emissão de cotas. Minha expectativa é que ele reduza, tá, essa concentração, mas ele ainda tem uma concentração grande a Elbor, que é uma empresa listada, né, também bastante conhecida e que dá para acompanhar, monitorar o risco de perto, né, justamente por ser listada e oferecer informações, né, para os investidores. Então, não acho que inviabilize o investimento, mas é importante, né, deixar isso claro, né, para o investidor ter um conforto e também, né, no final, eu comentar ali sobre a alocação. Né? Enfim, tem garantias reais, né? E aqui o mais interessante que o spread da carteira é CDI mais 4,5% ao ano, né? E que pode até subir para 4,7% com os recursos alocados na nova emissão. Né? Então, poxa, aqui, né? Então, poxa, é um fundo de muita qualidade, né? E que vai se beneficiar, né, desse contexto. A NSC também, aí sim, né, da Quineia, a maior gestora de fundos imobiliários, né? Mais Também diversificado. muito mais diversificado, né? Um patrimônio muito parecido, mas ele é muito mais diversificado, né? Ele também tem uma alocação um pouco maior do que o patrimônio por conta de operações alavancadas via operações compromissadas, né? Então é uma forma de alavancagem, mas uma alavancagem bastante tranquila, né? Eu não vejo assim riscos e preocupações em função disso, né? Ele também ele tem um perfil um pouco diferente, né? Ele tem uma maior distribuição entre operações residenciais, de escritórios e logísticos. Eu cito até aqui o caso, né, da principal operação dele, que é o Infinity Tower, né? É um prédio, um dos mais emblemáticos aqui da cidade de São Paulo, né? Onde a Verde Asset, o Credit Suisse estão localizados, tá? Então, esse é o CRI Infinity, que foi uma operação baseada na aquisição, né, do Infinity por uma empresa patrimonialista. É um imóvel AAA localizado na região da Faria Lima, né, a melhor região do Brasil para esse tipo de imóvel. Né? Enfim, é uma operação estruturada, muito pautada nesse imóvel. Inclusive, né, tem uma garantia de alienação fiduciária de unidades do imóvel, a um LTV de 67%, então uma razão garantia bastante elevada. No limite, se o devedor não honrar com suas obrigações, né, o KNSC, poxa, ele pode, né, executar a garantia e ser proprietário, né, de algumas unidades desse imóvel. Então, só para mostrar a qualidade, né, dessa carteira de crédito do KNSC. Aqui, né, eu comento, né, 40% aqui da exposição atualmente, né, a CDI+, então uma exposição menor do que o Vigir, mas ainda assim bastante interessante. E um grande diferencial que eu vejo no KNSC é justamente, né, esse perfil mais híbrido que ele tem, né, em relação aos outros fundos da Quineia. A Quineia tem muito fundo ou que é só IPCA+, ou só CDI+, ou só de maior risco e menor risco. O KNSC, ele é um mix, né, entre todas essas outras estratégias, né, e ele pode adequar sempre a sua carteira de acordo com as circunstâncias, né, então
Acho que é um benefício interessante. E aqui o resumo da ópera, né, que, poxa, eu identifico ali um yield em torno de 12,3, 12,4 para o KNSC olhando os próximos 12 meses, considerando já uma trajetória de alta da Selic para algo próximo de 12% ao ano em meados de 2025. Né, então, um yield interessante, lembrando que é isento, né, de imposto de renda, já deduzido custos, né, e tudo mais, né, e um yield de um pouco superior a 14% no caso do Vigir, também sob essas mesmas premissas, né, nos próximos 12 meses, que é um yield maior, mas muito em função ali, né, da 100% de exposição ao CDI. Né? No caso do Vigir, realmente assim, o principal ponto de atenção é essa concentração da carteira ainda, o que, na minha opinião, não inviabiliza o investimento no Vigir, tá? Mas exige ali um monitoramento muito mais próximo, né? E também ele justifica uma menor exposição ao fundo. Né? Então, até 5% da carteira de FIIs do investidor em Vigir, não mais do que isso, né? Senão você fica muito exposto a um risco muito específico. No caso do KNSC, daria para ter, né, até um patamar superior, né, algo como até 8% da carteira, sem problemas. Tá? Mas são dois fundos, né, por exemplo, que eu gosto bastante dentro desse cenário e que, enfim, são de muita qualidade. Claro, envolve risco, como tudo na vida, tá? Mas que a gente identifica como boas opções aí, dado esse contexto, né, essa perspectiva que se tem. Não, tá ótimo. Muito obrigado aí. Você viu aí a, né, demonstração aí do Max em loco ali, mostrando os fundos imobiliários aí que ele vê como oportunidade mesmo com a alta da Selic, né? O mercado ele vai ter oscilação e você tem que saber, claro, navegar com a estratégia de longo prazo. Então, para a gente se encaminhar aqui para o final, eu queria, antes de passar a mensagem aí para o Max, para ele falar um pouco, né, do produto da Nord que ele oferece, né? Eu acho, sinceramente, né, interessante o investidor, pessoa física, ter uma casa de análise para poder orientar. Fica muito complicado você sozinho querer, né, investir em ação, investir em fundo imobiliário, né, e acompanhar, né? Muitas vezes as pessoas trabalham, têm outras atividades, então, de verdade, eu super recomendo que você assine aí alguma casa de análise, né, da sua preferência, e claro, hoje você está tendo a oportunidade, se você não conhece, né, que a Nord já é uma das maiores casas aí há muito tempo, tem muito bem conceituada no mercado, mas enfim, vamos fazer uma brincadeira rápida, só um disclaimer de que os fundos que eu vou falar aqui não é recomendação, tá? Necessariamente do Max, é apenas eu vou falar um ou outro e ele vai escolher dentro do que eu falar qual que ele acha melhor no momento, mas não significa que seja uma recomendação ou que eventualmente ele não compre até os dois ou rejeite os dois, tá certo? Então, vamos falar rapidamente aqui. Max, VISC ou XPML? XPML. Epa. XPLG ou VILG11? No momento atual, VILG 11. Tá enxergando mais oportunidade ali. HSML ou MOL11? HSML. JSAF 11 ou RBRX? Agora Pegou. não ficou tão trivial. Não, eu, pessoalmente, é RBRX. Pelo simples fato do JSAF já ter realizado a emissão abaixo do valor patrimonial, o que não me agrada em se tratando de FOFs. Certo. Então, você também cobre Fiagro e outros fundos, ou por enquanto está só cobrindo fundo imobiliário mesmo? Por enquanto, só fundos imobiliários. Eu olho muito de curiosidade, né, e pensando mais adiante, mas cobrindo, né, de fato ali, só fundos imobiliários hoje. Tá ótimo. Então a gente encerra por aqui, Max. Queria que você ficasse à vontade aí para explicar como funciona a carteira lá da Nord, qual o tipo de recomendação que você dá aí. Claro, de Não, maneira perfeito. muito mais minuciosa, né, lá dentro. Não, perfeito. Não, o Mauro foi muito bem, né, dizendo sobre a importância do investidor, principalmente aquele que está começando, a procurar uma opinião profissional, né, para alocar aquele dinheiro, né, que tão suado, né, e demorado ali de conquistar, né, e que ele quer colocar para trabalhar, né, a seu favor. De novo, né, a gente leva toda uma vida para construir um patrimônio e não pode, né, tomar uma decisão assim de muito precipitada em pegar só dicas para alocar esse dinheiro e eventualmente, né, até ter uma destruição patrimonial pela falta de cuidado com
com a alocação desse nosso dinheiro. Então, acho que é importante, né, também, independentemente se for um produto da Nord ou não, mas que o investidor procure, né, uma ajuda profissional ali para atingir esse objetivo e principalmente para conhecer mais sobre a classe. Né? De novo, somente com o conhecimento, né, que ele vai ter aquele conforto nos momentos de oscilações para entender, poxa, caiu bastante, então, mas teve algum problema? Não, não teve. Então é oportunidade? É oportunidade para adquirir novas cotas, uma condição até melhor, né? O que pode potencializar o retorno de longo prazo. Né? Então, ter um pouco desse diferencial somente, né, realmente com a ajuda de profissionais. No caso da Nord, né, o nosso produto basicamente contempla ali relatórios, né, semanais, então a gente cobre todas as atualizações da carteira recomendada. Hoje são por volta de 18 ativos na carteira recomendada. A gente faz a recomendação de compra, todas as atualizações que ocorrem, absolutamente tudo, né, sobre esses fundos, né, e a recomendação de venda quando e se for o caso. A gente não costuma ficar girando muito a carteira, nossa mentalidade é mais de longo prazo, mas quando realiza uma venda, por qualquer motivo que seja, né, a gente comunica os assinantes. Né, além disso, nossos relatórios podem contemplar emissões de outros fundos do mercado, né, que fazem parte do nosso acompanhamento, embora não estejam na carteira recomendada. Enfim, avaliação de outros fundos também, não necessariamente em fase de emissão, então uma avaliação relativa, coisa do tipo, relatórios setoriais também, né, provavelmente na semana que vem a gente vai soltar ali um relatório setorial sobre perspectivas para lajes corporativas e galpões logísticos, né, e por aí vai. Além disso, né, a gente tem um grupo do Telegram, né, que a gente joga todos os conteúdos, praticamente diariamente, né, que são relevantes para o investidor, seja oportunidade de compras, seja então notícias, né, sobre fundos imobiliários ou então sobre os fundos da nossa carteira, fatos relevantes, né? A gente comenta com uma frequência muito mais acentuada ali no grupo do Telegram, né? E só depois vai para os relatórios. Então, acho que acaba trazendo uma experiência, né, mais agradável ali para os investidores, né? Jogo rápido, entender o que está rolando ali com os fundos que ele tem na carteira, né? E por fim, a gente tem também uma monitoria semanal toda sexta-feira, né? Pela manhã até o almoço, né? Eu me proponho a fazer uma live de 2 horas ali, tirando todas as dúvidas ao vivo, tá? Com os assinantes. Então, só entrar lá e mandar mensagem que eu esclareço absolutamente todas. E é isso, né? Então, o produto é esse. Mas, mais uma vez, independentemente da Nord ou o que quer que seja, acho que é legal, né? Principalmente para o investidor que está iniciando ou que não tem tempo para estudar, né, para definir qual que é a alocação da sua carteira, a ter acesso a esses serviços ali para atingir esse objetivo, e mais do que isso, ter aquela proteção, né, patrimonial, né, que a gente sempre procura. Acho que na hora de investir, é muito comum que a gente olhe só o retorno, mas mais do que isso, tem que olhar essa proteção, né, e indo nessa direção, aumenta a chance, né, de ter essa proteção patrimonial. Acho que a mensagem final seria essa, Mauro. Tá ótimo. Você tem alguma rede social para quem quiser te seguir também? Se quiser deixar aí falar, Tem, fica à vontade. Tenho sim, Marx Goncalves, né? Então, sem o cedilha, ali pode É, me encontrar no Instagram, no Twitter, né? Tem no LinkedIn também. então, O Marx é MARX, então digitando Marx Gonçalves, vocês vão me encontrar, né? Encontrar um outro velhinho barbudo lá. Então, não é o velhinho, sou eu. Né? Então, muito fácil ali encontrar e fiquem à vontade para adicionar ali nas redes e a gente bater um papo. só o Twitter a gente está temporariamente aí impedindo de te seguir Poxa, nem lá, falo. mas tem o Exato. Instagram por enquanto aí para a gente seguir. Então, Max, muito obrigado mesmo aí. Com certeza os inscritos aqui, não inscritos, evidente, no canal, né, receberam aí uma aula de fundos imobiliários hoje. Se você não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição. A gente está sempre trazendo aqui gestores de fundo imobiliário. É a primeira vez que a gente traz um analista aqui de mercado, né? Importante também para dar uma visão independente, né, do mercado, não só do gestor, né, que tem evidentemente, né, a sua própria função ali dentro do seu trabalho, tá certo? Então, muito obrigado mesmo, tá, Max, pela essa contribuição, e a você que assistiu a gente aí até o final, né, recebeu esse presente, né, indicando ali alguns fundos imobiliários que podem se beneficiar, e claro, né, invista com parcimônia, estude antes de investir, e por hoje era isso, pessoal. Grande abraço.